O direito, ele é formado por regras e por princípios. O campo das regras é o campo da subsunção. Aqui é o campo ainda de toda a doutrina que foi muito bem fundada pelo positivismo. Mas o campo dos princípios é um campo outro que exige, de alguma maneira, uma otimização, que exige, ao mesmo tempo, na circunstância de colisões. E as colisões emergem porque a Constituição de 88 é uma Constituição compromissória e por conta da sociedade brasileira, que é uma sociedade fragmentada e uma sociedade plural. E essas colisões de direitos fundamentais haverão de ser resolvidas, é certo que por meio do legislador, manifestando a sua liberdade com formação legislativa, mas também pelo operador jurídico, também pelo juiz, que haverá de se valer de um outro tipo de raciocínio, que não é o raciocínio subsuntivo, que é o raciocínio da ponderação. E a ponderação implica, na verdade, dimensões de peso, implica escolhas, exige argumentação, e mais do que argumentação, exige um adequado manejo do princípio da proporcionalidade na sua tríplice dimensão, a dimensão de adequação, de necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. A compreensão, portanto, da Constituição como sistema de normas e princípios, a compreensão mesmo do direito como sistema de normas e princípios, significa, de alguma maneira, a possibilidade de uma certa plasticidade do direito constitucional. E isso traz a preocupação com a segurança jurídica, sobre a qual nós falaremos logo a seguir. O importante, entretanto, é nós levarmos em consideração que nós estamos vivendo um momento significativo na história do direito. Um momento que implica a passagem de um paradigma que nós conhecemos como o paradigma do sujeito, o paradigma da consciência, para um outro paradigma que nós chamamos de paradigma da linguagem. O que significa dizer que o direito que era compreendido como um objeto, e um objeto que era exterior, portanto, ao sujeito cognoscente, o direito hoje é compreendido, na verdade, como algo que só tem sentido no campo da linguagem. É a linguagem que faz objeto, sem a linguagem não há objeto. E por conta desta circunstância, nós vamos verificar que a segurança jurídica não decorre mais de características intrínsecas ao direito, ao sistema normativo ou, portanto, às próprias categorias jurídicas, que a segurança jurídica decorre de um outro momento, que é o momento de uma bem fundada teoria da argumentação, que é o momento de uma bem fundada articulação no campo dos conceitos jurídicos e no campo da doutrina jurídica e da manifestação do poder judiciário no exercício da jurisdição constitucional. É nesse contexto, portanto, que, de alguma maneira, nós não superamos Kelsen, porque Kelsen é insuperável. Mas nós vamos dizer que Kelsen, quando define que o papel da ciência jurídica é definir uma moldura, e dentro dessa moldura, qualquer solução é solução aceitável, nós vamos além dizendo, nenhuma solução é aceitável sem argumentação, sem uma carga argumentativa capaz de convencer, porque a autoridade não é suficiente para justificar a legitimidade do discurso, a legitimidade do discurso decorre do seu poder de argumentação e do seu poder de persuasão. A segurança jurídica, portanto, está no rigor da argumentação e da motivação e não mais na esfera do objeto do direito, porque o objeto do direito está hoje fragmentado, sequer conforma sistema, só se faz sistema no campo da linguagem por meio da atuação do operador jurídico. E, portanto, se nós não superamos Kelsen, porque precisamos da subsunção, no campo já da ponderação, da compreensão da Constituição, como um conjunto também de princípios, nós vamos nos valer dos ensinamentos, por exemplo, de Alexis, dos ensinamentos, por exemplo, de Dworkin, dos ensinamentos, por exemplo, de Borowski. E nesse contexto, portanto, nós vamos antes de Alexis do que de Dworkin, porque Dworkin entende que só há ponderação entre direitos fundamentais, e no Brasil nós temos entendido que há ponderação que leva em conta nos polos da relação tensionada, leva em consideração não apenas os direitos fundamentais, mas também os princípios fundamentais e os bens coletivos. Isso precisa ser levado em conta quando nós estamos a tratar de questões intrinsecamente ligadas à tributação. Portanto, resumindo, nós podemos dizer que o neoconstitucionalismo não é uma teoria, é um movimento. Aliás, melhor do que um movimento, é um momento que implica
um deslocamento das demarches teóricas e que implica não a superação do positivismo, mas a manutenção do positivismo com a agregação das técnicas da ponderação, e por isso que nós falamos de pós-positivismo não como uma outra coisa, mas como algo mais na linha daquilo que tem definido, por exemplo, a Suprema Corte dos Estados Unidos, ou na linha daquilo que tem dito, por exemplo, a Corte Constitucional Alemã, ou na linha daquilo que tem feito mais recentemente o Supremo Tribunal Federal no Brasil. A segunda questão que eu gostaria de trazer à consideração diz respeito à renovada concepção dos direitos fundamentais. Nós somos de um tempo que aprendemos a compreender os direitos fundamentais como espécies de direitos de defesa. Ou seja, a ideia que nós tínhamos, e que é válida, embora parcialmente apenas, é de que os direitos são direitos que protegem situações jurídicas ou protegem situações de vantagem dos particulares ou bens definidos em função da atuação do Estado. Portanto, são direitos de garantia, estaria no campo daquilo que Ferraioli chama de garantismo. E nós imaginamos mais tarde, com o surgimento dos direitos sociais, que ou os direitos são direitos de defesa e, portanto, nesse caso, implicam para o poder público um dever de abstenção, como é o caso das garantias constitucionais em matéria tributária, ou os direitos seriam direitos prestacionais que estariam a exigir do poder público uma ação positiva. E chegamos a aprender, inclusive, que os primeiros direitos não têm custos. Os segundos direitos são direitos custosos. Implicam, de alguma maneira, interferência na lei orçamentária. Nós aprendemos hoje que os direitos prestacionais, eles não são meras normas programáticas. Eles são, o que o nome diz, são direitos fundamentais, dotadas da mesma exigibilidade dos demais direitos fundamentais. E é nessa circunstância que nós dizemos que, para o campo dos direitos fundamentais, aquela velha classificação das normas em normas de eficácia plena, de eficácia contida, de eficácia limitada, não guarda mais muito sentido. Guarda sentido, sim, para o campo da Constituição orgânica, para o campo da definição das competências, mas não guarda sentido mais para o campo dos direitos fundamentais. E não guarda sentido porque nós devemos entender os direitos fundamentais hoje como feixes de posições jusfundamentais. Cada direito fundamental se apresenta como um feixe de posições jusfundamentais, implicando dimensões positivas e implicando direitos de defesa. O mais elementar dos direitos, falemos, por exemplo, do direito à liberdade de locomoção. Nós podíamos imaginar que esse direito, titularizado pelo indivíduo, implica uma possibilidade do titular, por ele mesmo, dinamizar esse direito, exigindo-se, portanto, do poder público uma mera abstenção. Mas aqui nós estamos apenas no campo de uma das dimensões desse direito. Porque numa sociedade urbanizada, porque numa sociedade com cidades do tamanho de São Paulo, ou das maiores cidades do mundo, a liberdade de locomoção não é nada sem a existência de um serviço público de transporte coletivo, sem a existência, ao mesmo tempo, de uma ação estatal voltada para permitir a liberdade de trânsito e de locomoção das pessoas, inclusive das pessoas que não têm renda suficiente para isso. Portanto, esse direito tem uma dimensão negativa, mas esse direito tem uma dimensão positiva. Esse direito exige do poder público omissão, mas esse direito exige do poder público ação. Falemos, por exemplo, de um outro direito, como o direito da propriedade. Por um lado, ele implica a omissão do poder público, mas, por outro lado, ele implica, ao mesmo tempo, um dever de prestação, no sentido de dever de proteção dos indivíduos. Ou seja, o Estado precisa ter instituições, como é o caso da polícia, precisa configurar o direito, precisa criar um código penal, sob pena do direito à propriedade não ser nada mais do que uma mera menção numa folha de papel. Portanto, esses direitos são direitos que se apresentam como feixes de posições jurídicas jusfundamentais. E é preciso compreender também os direitos fundamentais não apenas como regras, mas também como princípios. O que significa dizer que os direitos fundamentais, na sua exigibilidade definitiva, só se apresenta pronto depois do exercício de ponderação. Nós não podemos mais compreender, por exemplo, o direito à intimidade se não compreendermos ao mesmo tempo a liberdade de informação. Nós não podemos falar, por exemplo, do direito à vida se nós, por outro lado, também não falarmos de alguns princípios vinculadores da atuação do poder público.
numa determinada circunstância, sem que isso signifique o incumprimento do direito, porque numa outra circunstância vai ele prevalecer. Não estamos a falar aqui de hierarquia, porque há unidade hierárquica normativa na Constituição. Estamos falando aqui de condicionalidade hierárquica operada exatamente pelo juiz no momento em que precisa resolver uma colisão para a solução de um caso concreto. Estamos agora falando, por exemplo, da interrupção de gravidez na circunstância da anencefalia. É certamente que uma decisão que implique a possibilidade da antecipação terapêutica do parto implicará necessariamente, para essa circunstância, o sacrifício desse direito, do direito em benefício do direito da mãe. Imaginemos uma hipótese de colisão, por exemplo, entre o direito à saúde de um e, por outro lado, a liberdade religiosa. Ou seja, até que ponto pode ser alguém compelido a sofrer um tipo de intervenção, especialmente implicando transfusão sanguínea, se essa pessoa professa uma religião, liberdade religiosa, que não admite isso. É evidente que isso precisa ser solucionado à luz da ponderação e do princípio da proporcionalidade. A solução para o caso daquele que não tem as faculdades mentais em ordem será diferente para aquele que está no livre gozo da sua consciência, tomando uma decisão consciente a respeito dessa matéria. Portanto, percebam vocês que os direitos fundamentais, compreendidos como regras, não dão solução a esses problemas. Ou melhor, não dá solução a esses problemas. Os direitos fundamentais precisam ser compreendidos, portanto, como princípios. E é exatamente nesta circunstância que nós haveremos de lembrar que todos os direitos fundamentais implicam custos. E por isso que toda a teoria que procura retirar a legitimidade da atuação do poder público naquilo que se refere aos direitos prestacionais está equivocada. Existe um autor festejado nos Estados Unidos, Cass Sunstein, que fala exatamente do custo dos direitos, mostrando que os direitos fundamentais prestacionais, assim como os direitos de defesa, ambos custam. Ambos precisam de dotação orçamentária. Ambos precisam de políticas públicas. Porque precisa de instituições como a polícia, como o poder judiciário, e outro porque precisa de políticas públicas. Nos dois casos há custos, e não há nenhuma razão que justifique o fato de que num caso esses direitos podem ser satisfeitos, inclusive pelo judiciário, e no outro caso esses direitos não podem ser satisfeitos, inclusive pelo judiciário. Inclusive num país como o nosso, onde nós dizemos que o juiz não pode, eventualmente, determinar a satisfação de um direito fundamental prestacional, mas, ao mesmo tempo, nós admitimos que, por meio de um mero ato, despido de legitimidade democrática, um órgão, ou um conselho, ou um comitê do Poder Executivo, ligado ao Banco Central, pode decidir o manejo das taxas dos juros, implicando numa penada por 0,25 o aumento da dívida externa ou da dívida interna, da dívida pública brasileira, melhor dizendo, em R$1,5 bilhão de reais. Ou seja, porque lá pode e porque aqui não pode. Não haveria sentido isso para o neoconstitucionalismo, a não ser no campo do estudo da argumentação e do manejo do princípio da proporcionalidade. É nessa circunstância, portanto, que nós podemos dizer que esses direitos prestacionais, eles também não são panaceia. O judiciário vai manejá-los, mas observados alguns princípios, como a proteção do mínimo existencial, a proteção da confiança, a vedação do retrocesso histórico, a proibição do princípio da proteção insuficiente e a tutela do núcleo essencial.